Agora a gente vai falar sobre as diferenças que existem entre o direito financeiro, direito econômico, direito do mercado financeiro e os milhões de direitos que existem por aí. Eu acho isso importante para a pessoa saber identificar de fato o que que ela faz, né? Não é porque ela está mexendo com o mercado financeiro que ela lida com o direito financeiro. Mas vamos começar pelo direito econômico. Essa frase aqui que eu te retirei aqui, isso está dentro do site da FGV e também dentro desse livro aqui, Primeiras Linhas de Direito Econômico, de um professor muito renomado chamado Washington Peluso. Ele é, com certeza, um dos melhores autores brasileiros sobre direito econômico. E o que é o direito econômico? Direito econômico é essa área do direito que estuda a economia dentro, principalmente, da Constituição Federal. Então, quando você estuda direito econômico, você não vai estudar sobre CVM, sobre Banco Central, sobre os produtos de investimento. Você vai estudar muito mais sobre economia política do que esses outros temas. Então, o verdadeiro advogado de direito econômico, ele é um advogado mais teórico, mais acadêmico, vamos colocar assim, a mesma coisa de direito constitucional, né? O advogado de direito constitucional, a não ser que ele tenha um escritório só para lidar com recursos especiais e recursos aí nesse segmento, é um advogado mais teórico, né? Porque o constitucional ele está em tudo. Agora, o direito econômico é essa área que fica mais preocupado com o que a gente chama de economicidade, que é para onde que a ideologia da Constituição, que é o que é a ideologia daquela Constituição. Então, é algo muito ligado à teoria, tá? Teoria de direito, de política econômica. E aqui só para situar vocês, né? Por que que eu trouxe isso de direito econômico? Porque a matéria que eu estudei na faculdade, que me ensinou tudo sobre mercado financeiro, era uma matéria que se chamava Direito Econômico. Mas o meu professor era um trader raiz, e por conta disso que eu aprendi sobre investimentos e sobre mercado financeiro, porque direito econômico não é o estudo sobre mercado financeiro. E por que que eu sei de direito econômico? Porque logo quando eu me formei, eu tentei o mestrado da USP duas vezes. A primeira vez eu realmente não passei, a segunda vez eu fui desclassificada em razão de papéis que deram errado, mas a principal área era direito econômico, então eu tive que ler todos esses livros, as primeiras linhas de direito econômico, outros do Gilberto Bercovitch, que é um grande teórico e jurista especializado em direito econômico no Brasil. Então, tudo que é de economia política, uma grande maioria dos livros eu li. Isso, assim, não teve um reflexo no meu conhecimento sobre investimentos, porém, me ensinou a ter uma visão geral sobre como funciona a economia política no Brasil. E, sim, impacta o universo dos investimentos. Mas eu não diria que é necessário um advogado saber disso, assim como eu falo sobre o mercado financeiro. Já o direito financeiro, sim, eu aprendi no oitavo período da faculdade, junto com a matéria de direito tributário, porque o meu professor, que é um grande tributarista, ele tinha um livro que era Direito Tributário e Direito Financeiro. Por quê? Porque o direito financeiro, ele estuda as finanças públicas. E entender sobre finanças públicas é a base de você entender por que que existe o direito tributário. Então, esse professor, na época, pegava muito no pé da gente para a gente aprender sobre direito financeiro, finanças públicas, guerras fiscais. Claro, também está relacionado, né, à economia política, à política de um país. Porém, eu sei, e isso é de fato dessa forma mesmo, existem advogados que são especializados e têm escritórios especializados em direito financeiro para compreender, para defender questão de guerra fiscal, de CMS, e também ver verbas e orçamentos, né? Sei lá, verba federal que vai para o estado, que vai para o município. Então, é algo extremamente exclusivo de direito público e, claro, está muito relacionado à matemática, é a base de direito tributário. Então, assim, o direito financeiro, a base dele é
A base do direito financeiro é a origem, né, do direito tributário, então matérias que se complementam muito e todo grande tributarista ele tem que entender de direito financeiro antes. É a mesma coisa de direito do mercado financeiro. Para a pessoa entender bem sobre direito, aqui ó, já está aqui. Para a pessoa entender bem sobre direito do mercado financeiro, ela tem que entender sobre o quê? Sobre o mercado financeiro. E aqui vamos lá, né? Direito financeiro, direito do mercado financeiro, sim, esse é o direito aqui que a gente estuda, é o conjunto, né? O estudo sobre o conjunto de normas e princípios jurídicos que regem as relações entre as empresas, instituições financeiras, investidores e demais agentes do mercado financeiro. O objetivo da regulação do mercado financeiro, que é o que? Objeto de estudo do direito do mercado financeiro, é garantir a segurança, transparência e equilíbrio dessas relações, protegendo os interesses envolvidos e promovendo o desenvolvimento sustentável do mercado financeiro. Então, assim, ao mesmo tempo que tem que proteger o investidor, tem que proteger o mercado financeiro. E lembrando, né, mercado financeiro é sobre produtos de investimento, serviços financeiros e pessoas, pessoas que atuam nessas empresas, que atuam como players, que atuam como investidores. E aqui, pessoal, um detalhe. Essa matéria, direito do mercado financeiro, isso não é reconhecido no Brasil. Você não vai achar um livro, né? O meu tá vindo aí, mas você não vai achar um livro, a teoria do direito do mercado financeiro, não, você não vai encontrar, tá? Por quê? Porque a nossa faculdade, vamos colocar assim, né, como a grande divulgadora do conhecimento, ela não reconhece a autonomia desse direito do mercado financeiro. Já eu, Vivian, reconheço que sim, existe um direito do mercado financeiro que sempre existiu, vida toda, em todos os países do mundo, tá? E aqui alguns questionamentos que existem dentro dessa matéria, e por que questionamentos? Porque toda matéria, por exemplo, direito civil tem os seus questionamentos, quando você estuda direito criminal, será que a vítima é isso, será que é aquilo, a teoria da culpabilidade, então todas as matérias têm os seus questionamentos que nunca serão respondidos, né? Não tem uma lei que responde todas as perguntas do direito. E aqui os questionamentos do direito do mercado financeiro são: qual o ramo do direito que é? É de direito público ou é do direito privado? O que define a autonomia de uma área do direito, né? Ou seja, por que que eu considero que existe direito do mercado financeiro? Será que não é direito administrativo, né? Quando eu comecei a estudar, eu me questionava muito. Estudava, eu falava, isso aqui é direito administrativo. Hoje eu já consigo falar que é um direito do mercado financeiro, né? Mais uma vez, é de direito público, é de direito privado, né? É a teoria do interesse público, que prevê que o interesse público está acima do interesse privado. Até que ponto que isso vai quando a gente fala de mercado financeiro? Porque a base do mercado financeiro é a criatividade da iniciativa privada. Então, assim, o tempo todo o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, né? Esses questionamentos, eles sempre vão existir, tá? E, como eu falei, em todas as áreas do direito, e dentro do direito do mercado financeiro, existe o direito do mercado de valores mobiliários, que é o quê? A disciplina jurídica que, dentro do direito do mercado financeiro, estuda somente os valores mobiliários. Então, vai estudar o quê? Estuda o ordenamento jurídico da organização dos mercados de valores mobiliários e de seus sistemas, a prestação de serviços e conduta dos participantes, as operações bursáteis e não bursáteis realizadas nesses sistemas, as companhias abertas com capital à bolsa e as instituições que regulam e autorregulam esse mercado, direciona melhor a regulação estatal desse segmento. Viviana, não é melhor deixar tudo como direito do mercado financeiro e falar que dentro dessa área tem o mercado de valores imobiliários? Sim, mas claro que existem autores que falam, né, direito do mercado de valores imobiliários. Então, como não tem um regulador para falar o que que é, o que que não é, cada autor fala aí de algo específico. Nos meus livros, eu tenho tratado como direito do mercado de valores mobiliários. E aqui, pessoal, alguns elementos em comum para o advogado que vai lidar com alguma dessas matérias. Formação dual, você vai ter que entender sobre direito e finanças. Entendimento e compreensão sobre a atuação do governo sobre as atividades privadas. Tudo a base de direito econômico, direito financeiro, direito de mercado financeiro ou de mercado de valores imobiliários é o quê? Regulação econômica.
tem que entender sobre regulação econômica como base. Conhecimento, gente, é amplo, não é um conhecimento que você fala assim, ah, vou ler o Código Civil, pronto, acabou. Não. Você vai ter que ler Código Civil, leis esparsas, decretos, regulamentos, regulação, portaria, ofício, pareceres. Então, assim, quem não gosta de muita lei, de muito detalhe, não é interessante ela ir para essa área. Participação internacional, por quê? Porque os reguladores, eles têm a participação internacional. Por exemplo, CVM está ligada à IOSCO, né, que é a organização das CVMs do mundo todo. Contato sempre com o compliance, porque não dá para falar de regulação de mercado financeiro sem compliance. E contato direto com direito civil, direito administrativo, direito penal, direito societário. Por quê? Grande maioria dos ilícitos administrativos são também ilícitos penais. Ai, Vivi, mas eu não gosto de direito penal. Vou ter que aprender sobre direito penal? Eu também não gosto de direito penal. Eu, Vivi, não sei praticamente nada sobre direito penal. Mas, quando eu fiz a minha formação jurídica para enfrentar o mercado financeiro como eu gostaria e como eu consigo fazer hoje, eu tive que sim que enfrentar o direito penal. Lembro que eu peguei duas matérias no mestrado para entender, né, a base dos crimes contra o sistema financeiro nacional, e de fato é bastante interessante. E aqui, prosseguindo, eu deixo essa frase, né? O mercado financeiro e o direito estão em todas as áreas da sociedade. Eu sei que parece muito distante falar sobre direito econômico, direito do mercado financeiro, tananã. Mas, gente, tá em tudo. Tá em tudo. Se você vai ao banco, se você tem uma conta no seu banco, via direito do mercado financeiro, porque banco tá dentro de mercado financeiro. E aqui, pessoal, eu sempre gosto de trazer estes livros aqui para vocês, né? Esse aqui, olha aqui, gente, é um livro. Eu comprei o último livro que tinha no Brasil, na verdade, esse aqui veio dos Estados Unidos. Mas é um livro que se chama Fundamentals of Securities Regulations, do Louis Loss, né? Ou seja, Fundamentos da Regulação de Valores Imobiliários, em inglês, salvo engano, de 1980. E o que que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês que esse assunto, ele sempre existiu, tá? Ele sempre existiu nas faculdades do mundo todo. São temas comuns, né? Business law, isso é muito comum. Securities regulations, né? A regulação dos valores do mercado de capitais aí para o direito estadunidense. Na Alemanha também tem muito livro falando sobre, inclusive quando eu estive lá no ano retrasado, eu comprei livros que falavam sobre o tema. E o que eu tenho para falar é isso. É uma matéria que sempre existiu no mundo todo. O Brasil ainda está engatinhando na doutrina sobre o assunto. Existem autores brasileiros, sim, mas são poucos. E o desafio de quem vai enfrentar processos judiciais nessa área é um desafio tenso. Por quê? Porque vamos colocar aqui assim que nem existe uma jurisprudência formada sobre esses diversos assuntos aqui e os diversos serviços. Então, se você é um advogado curioso que gosta de desafios, eu tenho certeza que você está muito bem acompanhado, tanto das pessoas, quanto de clientes, quanto dos livros, principalmente internacionais, que falam sobre esse tema.